O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, que você nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Importante você se inscrever em nosso canal e também nas demais redes sociais. Lembrando, você pode acompanhar o programa de hoje a partir das 5 horas da tarde também na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIP Way, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 93,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque, 92,5 MHz, a opção de música de qualidade e jornalismo com credibilidade, Rádio Santos FM. Vamos falar muito sobre inteligência artificial, um tema importante, especialmente muito discutido e cada vez mais adequado e usado aí no âmbito político também. Nosso convidado de hoje, de volta aí para falar temas tão relevantes, é o marqueteiro, também especialista na área de inteligência artificial, Marcelo Senise, direto de Brasília. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez ter a oportunidade de participar do programa de vocês. A gente tem visto a qualidade técnica de vocês, a qualidade do conteúdo de vocês é algo excepcional. Eu queria aproveitar para parabenizar, viu? Marcelo, estamos aí no ar aí há mais de 4 anos, aí sempre trazendo temas importantes, relevantes, agradecendo aí a sua presença novamente. Marcelo, da última vez que você nos concedeu a entrevista, você estava de mudança, estava em João Pessoa, estava indo para Brasília, voltando para Brasília, a sua terra, e obviamente você tinha contatos, obviamente, a respeito do projeto de lei, aí essa discussão sobre o uso da inteligência artificial. Isso, se eu não me engano, você participou em março conosco. Passaram aí 3 meses, aí, o que mudou aí, o que avançou aí, porque ano que vem teremos eleições novamente e é claro, a gente sabe tudo que vai acontecer aí, o clima vai ser tenso, tudo indica que infelizmente vão ter eleições novamente tensas aí para o próximo ano, a gente só está vendo alguns cenários aí, a gente não sabe o que vai acontecer no cenário político, mas o que a gente sabe é que vai ter muita discussão nos bastidores aí. O que avançou aí, Marcelo, dentro da proposta que você, inclusive, sempre discutiu e sempre colocou aí nessas pautas importantes, porque o uso da inteligência artificial, a qualidade está sendo tão significativa que daqui a pouco a gente não consegue, aliás, em alguns momentos a gente não consegue fazer qualquer separação, o que é real e o que é virtual. Como lidar com isso? O que diz a legislação sobre esse tema? Assim, sem dúvida, nós vamos ter a eleição mais sangrenta da história do país por conta da IA. Infelizmente, né, a gente vai ter muita questão de deepfake. Na verdade, a gente acabou de atravessar, quando se lançou o VO3 da Google, a gente passou a linha intransponível da questão da realidade. Né? A realidade, a verdade, ela vai ser mais uma versão. E estamos preparados para isso. Né? No Brasil, especialmente, nenhuma. E a gente tem que correr, porque qualquer legislação da lei no ano do eleitoral precisa ser feita até dezembro. Né? O que é um tempo muito curto para a gente conseguir fazer uma boa legislação. Mas a boa notícia é que você nos acompanha há 2 anos, né? Essa briga que a gente vem tendo, conseguimos criar e instituir a comissão especial para a regulamentação da inteligência artificial. Essa comissão ela vai criar um marco civil da IA. Né? A princípio seria essa questão.
é um conjunto de deputados bastante interessante, que é um conjunto de deputados mais jovens e mais antenados, né? Além disso, tem alguns que são extremamente é, experientes, como o Ricardo Barros, como como Russumano, né? São deputados que têm 5, 6, 7 mandatos, né? Então, a comissão está formada por 33 membros, né? E começou essa semana passada os seus trabalhos, presidido pela deputada Luísa Canziani, enfim. Então, eu tenho alguma esperança, né? Efetivamente, a Câmara começou uma reação muito lenta, né? É verdade, muito aquém do que necessário, mas o presidente Hugo Mota, efetivamente, ele conseguiu trazer a pauta para o centro da discussão, né? E o que é muito gratificante saber que você foi o cara que ficou batendo panela há 2 anos. Então a coisa vai começar a avançar. Vamos ter aí um simpósio internacional em agosto, final de agosto, onde nós vamos escutar o governo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Europeia, do Canadá, da China, que foram países que já regulamentaram, para saber a experiência deles, né? Basicamente é assim que está andando a toada. Exatamente. Essa experiência, esse evento que acontece em agosto, final de agosto que você falou, vai ser em Brasília, esse evento, Marcelo? O evento vai ser dentro do Congresso Nacional, no evento da ERI, né, do Instituto que eu presido, que é o Instituto Brasileiro para a Regulamentação da Inteligência Artificial. Vai ser no Nereu Ramos. Nós temos as inscrições são gratuitas, né? Bom, elas são muito. E ele vai ser transmitido pelo canal do Instituto, né? Ou seja, aqueles que quiserem participar, basta se cadastrar. Também vão poder ter acesso aí pela internet aí para poder discutir sobre esse tema nesse sentido. E a experiência, assim, você falou profissionais de outros países também, né? Qual é a experiência que você tem pelo seu conhecimento também? O que está sendo discutido em outras nações que a gente pode pegar dentro dessa comissão aí que está colocada aí com 33 membros aí, você falou aí alguns mais experientes, mas boa parte deles bem jovens nesse aspecto. O que são as lições que a gente está tendo no mundo afora, que a gente pode colocar aqui, e de certa forma, Marcelo, que a gente não interpreta, porque toda vez que a gente fala sobre regulamentação, a gente foca a questão da censura. De que maneira, obviamente, isso pode ser colocado, porque sempre há essa questão, vai censurar, vai mudar alguma coisa nesse sentido. É muito tênue isso daí, né? E como que pode funcionar nesse sentido, Marcelo? E essas experiências, obviamente, que você está colocando pelo teu conhecimento também, o que já existe em outros lugares no mundo aí sobre esse tema. Olha só, censurar, regulamentar, não tem nada a ver com censurar. Regulamentar é estabelecer a regra do jogo. Nós só temos direito à liberdade de expressão porque ela está regulamentada pelo artigo 5º da Constituição, né? Então, essa questão que vai censurar é justamente o contrário. Nós precisamos regulamentar para não correr o risco de ter censura, né? Nós estamos vendo aí a questão do marco civil da internet. Eu sou completamente contra a maneira. Eu sou a favor que seja responsabilidade das big techs, eu sou a favor de uma série de questões. Desculpa, que Brasília está muito seco. Mas, por outro lado, eu sou radicalmente contra a forma que vem sendo feito, né? Sendo feito pelo judiciário. E assim, o judiciário tem culpa? Não tem. Infelizmente, o legislativo nosso ele ficou muito tempo silente e não tivemos uma regulamentação, um conjunto de legislações que fosse capaz de resolver o problema da questão do marco civil da internet, por exemplo. Né? Nós temos uma lei que é uma das leis mais modernas do mundo, né? E a questão do artigo 19 é uma questão que precisa ser reformada, né? Mas quem tem que reformar não é o legislativo, não é o judiciário. Isso é obrigação do legislativo, que vai escutar a sociedade, que vai escutar os especialistas,
que vai escutar os juristas, né? Esse tipo de marco precisa de uma participação social efetiva, né? E a questão de nós termos uma legislação, né, de termos uma regulamentação, consegue equilibrar um pouco melhor o jogo, né? Por exemplo, você lembra do primeiro programa que eu participei aqui contigo? A, 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 as últimas eleições elas só tiveram equilíbrio. Por quê? Porque a ministra Carmen Lúcia, num ato de grandeza, promoveu audiências públicas, 3 dias de audiência pública seguidos, discutiu com toda a sociedade e criou um conjunto de regulamentação eleitoral, normativas, na verdade, que garantiram eleições limpas, eleições um pouco mais equilibradas, porque senão a eleição teria sido absolutamente uma terra sem lei, né? E a gente sabe que se afeta as eleições, se ofende diretamente a democracia. E você, Marcelo, dentro desse contexto, né? Obviamente, o cenário, e eu estou falando de inteligência artificial, tudo é muito rápido, né? Tudo para ontem, né? Na realidade, o que foi na campanha passada, a campanha presidencial passada, em 2022, vai ser um outro cenário para 2026, né? Porque, como volto a dizer, a qualidade é uma coisa impressionante e certamente até lá a gente vai ser difícil. Aliás, temos vários vídeos, depois se o Felipe puder colocar aí, só para a gente trazer alguns exemplos aí, que são criados com inteligência artificial. Em alguns momentos você, obviamente, identifica, mas em outros momentos fica praticamente impossível você identificar o que é real, o que não é. O que mudar da eleição de 2022, pelo teu conhecimento aí nessa área de IA, o que mudou, né? E os desafios, que nem você falou da ministra Carmen Lúcia, que tinha naquela ocasião, e agora os próximos desafios, 4 anos depois, que eu digo 4 anos depois, nas eleições de 2026, nessa seara tão, né, que é tudo novidade, podemos dizer assim. Na verdade, não é que seja novidade. Na verdade, a sociedade passou a conhecer isso. Nós trabalhamos com inteligência artificial desde 2018, né? Ou seja, é muito tempo. Eu sempre trabalhei com a IA aplicada em eleições, né? Que acontece? Nós vamos ter um volume de fake news e um volume de deepfakes jamais vista na história do nosso país, né? E a gente tem algumas questões cognitivas que são questões bastante consistentes. A gente está acostumado, nosso cérebro foi treinado a acreditar naquilo que ele vê. Então, vai ser muito difícil para a gente conseguir separar, para a gente conseguir o que é real do que é irreal. E precisam ser tomadas medidas urgentíssimas, porque a democracia realmente está em perigo, né? E se nós, como sociedade, não tivermos a capacidade de dar reação, nós vamos ter uma eleição futura feita por algoritmos. Quando você tem uma eleição que a máquina vai pensar pelo cidadão, pela cidadã, né? Isso é um problema sério. Outros exemplos aí, você pode até citar, pela tua experiência, de países de eleições, né? A gente tem aí uma série de discussões nesse sentido, que sofreram, né? Se a gente pensar o Brexit, né? Que aconteceu lá com a população lá na Inglaterra, entre outras questões, não vou entrar em outras discussões nesse aspecto, né? O próprio presidente Donald Trump também sabe usar muito bem esses recursos aí também nesse sentido. A gente teve aqui no Brasil, tivemos em outros países também. O que você identifica? Quais são as características, se é possível identificar, é claro, que as pessoas podem notar, porque é uma preocupação, que nem você falou, nós fomos treinados para acreditar no que a gente vê, e a inteligência artificial faz justamente aquilo que a gente está vendo, algo que não existe, ou não ouve também, né? A gente ouve algo que também não é real. Se pegar 3 segundos da sua fala, da minha fala, você transforma isso
numa inteligência artificial, né? Isso aí tem uns vídeos aqui, ó, não sei se, né, um vídeo que é tudo de inteligência artificial, né? Tem algumas coisas que ficam claras aí nesse aspecto, né? Mas assim, é algo impressionante, distintivos, você vê o distintivo não bate, repórteres que hoje já temos apresentadores fazendo reportagens, né? Reportagens falsas, inclusive, né? Então isso, para quem está nos acompanhando aí, né, pela inteligência artificial, acaba se destacando aí algumas imagens aqui que muitas vezes você não, fica difícil. Alguns detalhes aí, talvez um olhar mais apurado, ou quem tem essa visão mais com maior acuidade, percebe que tem alguma coisa errada nesse aspecto. Mas assim, pro leigo, num celular, que a grande maioria das pessoas consomem, né, imagens pelo celular, praticamente passa batido, né? E aí são conceitos, são ideias que muitas vezes passam batido nesse sentido. Não é fácil, né, Marcelo? Não vai ser fácil. Não, não é fácil não, não é fácil não. Vai se tornar impossível. Só será capaz de identificar material produzido por IA, a própria IA. Né? Tecnologia se combate com tecnologia. Aos olhos humanos, hoje, você tem pouquíssimos detalhes que é a questão da dilatação da pupila, a questão de uma sombra ou outra, a questão dos dedos das mãos, ela ainda tem bastante dificuldade, né? E assim, lamentavelmente, não vai ser possível da gente detectar. O que nós temos que fazer é questionar sempre. Temos que criar uma sociedade, temos que dar à sociedade esse instinto de questionar. Porque senão a gente vai ser dominado pelas IAs. E aí eu quero voltar, que é uma coisa importante, se vamos das eleições do Donald Trump, por exemplo, ou do Brexit. Nós temos uma IA que é mais perigosa do que a generativa, que é a preditiva. A preditiva, ela consegue saber quem a gente é, melhor do que a gente mesmo. Ela consegue entender o que nós vamos decidir antes de decidir. Por quê? Porque ela mapeou o comportamento humano, ela mapeou a emoção humana. E é impressionante como ela é assertiva, né? Você vê, a campanha da Manuel Pinheiro em Cuiabá, né? Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, às 9h45 da manhã, nós tínhamos o resultado da eleição e erramos por 412 votos. É impressionante, né? É absolutamente impressionante, mas é a realidade. E se nós não tomarmos ciência disso, se nós não dermos publicidade a isso, nossa sociedade vai ser totalmente dominada pelos algoritmos. Você falou que 9h30 da manhã já sabia quantos votos, até pelo comportamento, né, do eleitorado, tudo, você já saberia aí quantos votos teve. E no final, prefeito Cuiabá, né, que você falou, no final, quantos votos ele teve mesmo? A mais? Nós erramos por 412 votos. É uma margem de 0,001%, ou 2%. Ali, né? É muito impressionante o que ela por exemplo, como é que Trump fez? Trump mapeou todos os adultos americanos. E aí ela cria esses caminhos, esses viés cognitivos, e ela nos manipula, ela nos conduz, ela conduz a boiada. Né? Cara, uma coisa impressionante é a questão das vacinas. Eu explico. Nossa geração, e a geração dos nossos filhos, é a geração da vacina. Nós somos vacinados contra poliomielite, sarampo, cachumba. Nós temos programas de vacinação dentro das escolas. E aí vem uma pandemia, que é a pandemia mais séria da história, né, pelo menos na era moderna. E de repente começou a se questionar a vacina. A pessoa não tinha nenhuma base científica, ela não tinha nenhuma base de entendimento, ela não tinha menor conhecimento técnico, mas ela não confiava, não acreditava na vacina.
não, para mim como sociólogo, né, eu tentei entender esse fenômeno social e realmente é incompreensível. A pessoa não aceita a vacina, nem ela sabe por quê. Ela não tem nenhum argumento para que não use vacina. E quantas pessoas morreram por causa disso? Isso é IA, senhoras e senhores. Infelizmente. Embora a IA não seja boa nem ruim. A IA, ela é uma ferramenta. O uso dela pode ser bom ou ruim. Só que ela é extremamente poderosa, né? Aí a gente avança não só no aspecto político, né, mas avança também em políticas públicas, no caso, que você atinge aí um número enorme de pessoas, né, de famílias, e muitas vezes cujos resultados são trágicos, né? Por exemplo, você não levar em consideração uma série de questões, de alertas que muitas vezes são totalmente ignorados, né? É impressionante nesse sentido, né? Enfim, Marcelo, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Vamos voltar a falar sobre esse tema aí também. Achei interessante conduzir a boiada aí, né? Mas a gente vai falar sobre esse assunto aí depois de um rápido intervalo comercial aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário Resumo do Dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco aqui do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o marqueteiro, especialista em inteligência artificial e também sociólogo, Marcelo Senise, que gentilmente está nos concedendo essa entrevista direto de Brasília, na sede, capital do poder aí. Agora essa semana está mais tranquilo, né, Marcelo? Mais tranquilo no sentido dos nossos parlamentares aí, feriado, né, tudo. Depois temos as festas de São João, então os deputados do Nordeste aí desaparecem literalmente, né? Semana que vem, então, a gente não vê mais ninguém aí, né, dos nossos parlamentares, aí algumas coisas nesse aspecto também. Mas você falou aí no bloco anterior, Marcelo, voltando só um pouco da questão da comissão, né, que foi criada aí nesse aspecto, você acredita, e é uma preocupação, você acredita que a gente possa votar, ter uma regulamentação mais clara até o final desse ano, né? Porque em ano eleitoral a gente sabe que tudo é mais complicado, né? Até você encontrar os nossos parlamentares de olho já na reeleição, a grande maioria deles, é mais complicado. Você acredita que tem essa chance aí? Porque você sabe que os nossos parlamentares aí, né, já querem aumentar o número das bancadas, a preocupação de muitos deles é aumentar o número de bancadas, né? E, enfim, aí reclamam que falta o dinheiro, enfim, é outra discussão nesse aspecto. Mas você acha que é possível a gente correr por causa para não virar uma terra sem lei, que é uma preocupação, é claro? Olha, possível ela vai ter que ser feito, não tem alternativa,
né? Os parlamentares sinto muito, eles demoraram para decidir e agora eles vão ter que dar uma resposta à sociedade. Eles têm uma obrigação constitucional de defender a democracia está em risco. Né? Seria irresponsável para o Congresso não legislar nesse momento. E até porque a IA ela é vital para o país. Né? Então, assim, eles vão ter que se virar, meu amigo. E a sociedade tem que pressionar. É obrigação nossa pressionar. Né? Independente do que a gente faz, a gente tem que pressionar o Congresso a legislar. A questão da polarização, infelizmente, essa direita e esquerda, que ninguém aguenta mais esse trem, ela paralisou o Congresso. Ela literalmente paralisou o Congresso. E a gente tem um Congresso hoje chocoso, medroso, e ao mesmo tempo intransigente. Né? E, infelizmente, a polarização ela tem sido muito nociva ao país. Muito. A gente não vê, né, Marcelo? Infelizmente, a gente só vê aí discussões de interesses aí particulares, na grande maioria das vezes, ou essa questão mais ideológica, que ainda é muito forte, muito premente, e alguns temas acabam ficando no esquecimento, esse é um deles, e aí depois entra o judiciário na parada, aí o judiciário vai fazer o papel que o legislativo não faz, ou pelo menos não tem capacidade, né, ou pelo menos não tem interesse. E aí reclamam, que nem você falou do artigo 19 aí, nesse sentido, porque o próprio Congresso aí não se discute, né, da lei do Marco Civil da Internet, o próprio Congresso não faz o papel dele, não se discute, aí entra o Judiciário, o TSE, o STF, STJ, para poder tomar posições. E aí entra aquela briga, entra novamente as discussões, que a gente sabe que não leva a nada a lugar nenhum e a gente apanha muito sobre esse assunto, né? A gente espera, vamos torcer para os nossos parlamentares aí terem uma atenção, né? Porque agora vai aparecer todo mundo, né? Daqui a pouco, período já pré-eleitoral, ano que vem teremos eleições, então aqueles que não aparecem agora gostam de aparecer, né, no microfone, tudo, né? Aí quando eles verem que o risco que estão correndo, que é independente, é claro, isso é uma outra discussão, né? Você falou de direita e esquerda, mas os representantes mais à direita sabem lidar mais, são muito mais tecnológicos do que os da esquerda. Ou isso mudou, ou isso está mudando, Marcelo? A esquerda não está se achando na questão da comunicação digital, embora hoje você tenha, inclusive, é surpreendente, você tem hoje, por exemplo, Paulo Loyola, a agência dele é especialista em comunicação progressista, né? Tá se tentando tudo, porque assim, eles perderam o time, né? E aí vem as soluções, que são soluções inaceitáveis com relação à rede social, né? Que são situações de censura, literalmente censura. Essa história do Lula e pedir aos chineses que mande uma pessoa para poder ajudar no controle, na regulamentação das redes sociais, isso é um escracho com a gente que é brasileiro. Né? Você pedir a um país como a China, que é um país onde não existe liberdade, é uma ditadura, onde você tem um controle estatal poderosíssimo, né? Pedir para vir numa nação democrática discutir o que a gente não teve capacidade de discutir, ora, isso é inaceitável. Né? Então, é mais fácil a gente controlar na força do que controlar na inteligência. Que são duas coisas distintas e que, na verdade, eu entenderia que seria uma só. É a regulamentação das redes sociais, que eu não acredito que saia, mas é necessária. O marco civil da internet, a discussão é rede social, não é inteligência artificial. E assim, rede social é inteligência artificial, porque o algoritmo é inteligente. Né? As redes sociais, ela vem transformando os países em volta do planeta. Né? A questão das bolhas, desse radicalismo, é fruto da diálise social que as redes sociais estão causando. Né? Por quê? Porque você, como ela busca audiência,
Elas se entregam o que você mais gosta ou o que você mais odeia. E essa questão dessa entrega, ou seja, você faz um conteúdo e você posta, X número de pessoas vão ver aquilo, né? Você é mais impactado pelo aquilo que te dá maiores doses de endorfina. Então isso acaba gerando essa manipulação social. Esse é o grande problema. Né? Não é o grande, é o maior dos problemas. Você acha que o TSE que vai acabar determinando isso daí, como foi na eleição passada, você acha que isso vai passar pelo judiciário, caso o legislativo não leve adiante? Pelo que você está falando aí, vai ser meio difícil, né? A gente torce, mas a gente sabe. Aí vai passar no judiciário a decisão que vai determinar o que pode e o que não pode nesse aspecto? É um absurdo, né? Porque a gente reclama do judiciário e tal, mas assim, o judiciário não tem nenhuma responsabilidade, ele não tem nenhuma com relação à falta da legislação. Se chega para ele uma questão, ele tem que julgar, tendo legislação ou não. A questão toda está na mão do Congresso Nacional. Né? O Congresso Nacional é o bastião da democracia. É ele o responsável pela proteção democrática. E o judiciário não tem capacidade para isso, porque isso precisa de uma discussão com a sociedade, para nós sabermos que tipo de sociedade nós desejamos, que tipo de governo desejamos, que tipo, né? É, é nosso direito, é o nosso país, é a nossa democracia. Nós fazemos a defesa democrática justamente por isso, para que a gente tenha a condição de ter valor perante a nação. Pegando esse gancho, Marcelo, que você está colocando, será que também tem interesse dos nossos parlamentares? Porque muitos podem falar assim, eu vou aproveitar o uso da inteligência artificial para me beneficiar, né? Especialmente, e a gente sabe que há nos bastidores, né? Você falou agora há pouco, né? Esses candidatos mais conservadores, com discursos mais nacionalistas, muitas vezes eles têm um poder muito maior do que o próprio, a gente está vendo pelo próprio governo. O governo patina, mudou o ministro das comunicações, mas o governo patina em relação, haja vista a popularidade do presidente Lula também, né? Então, você acha que também é isso? Fala assim, olha, eu não tenho muito interesse em mudar muito essa coisa não, porque para mim tá bom, porque eu vou aproveitar lá nos meus rincões, né, nesse Brasil. A gente tem que pensar o tamanho do Brasil, né? Não estamos falando de São Paulo, não estamos falando aqui de Santos, onde nós estamos falando, ou de Brasília, mas estou falando do interior do Brasil, que o voto é o mesmo. Também a falta de interesse, não, Marcelo? Você acha que isso também, por isso que o Congresso fica assim, deixa como tá, não muda muita coisa? Na verdade, existem dois fatores. Existe um lobby fortíssimo das Big Techs hoje dentro do Congresso, é patente, é conhecido. Né? A Big Tech ela está protegendo dela, ela é negócio, ela é uma empresa de comunicação. Ela é uma empresa, ela tem fins de lucro. Né? E aí são dois aspectos. Uma é a questão do parlamentar estar ali e se colocar a serviço dessas big techs. E a segunda coisa, os parlamentares não querem se desgastar, especialmente próximo ao ano eleitoral. E o que eu digo, pelo menos para mim, eu vou continuar batendo no Congresso, eu vou continuar desgastando o Congresso até ele se posicionar. É meu dever cívico. E eu acho que as pessoas têm que refletir sobre isso, elas têm que saber como é que elas podem ajudar, elas têm que pressionar os seus deputados a meter marcha na discussão. A bancada da bala, BBB, né? Então vamos botar mais um B aí. Bala, da bala como é que é? Bancada da bala, Marcelo. Tem a bancada da religiosa, agora tem das Big Techs também, né? Então, Você tem, hoje no Congresso, você tem frente parlamentar para tudo que você imaginar. Né? Algumas são efetivas, algumas não. Nós precisamos fazer. Por exemplo, teve uma reação muito positiva do Congresso, e é verdade que valha, temos que admitir, que foi a rápida reação da Comissão de Comunicação da Câmara, que criou uma frente de combate à censura.
né? A questão da censura é gravíssima, gente. E porque a democracia ela se faz dessa fricção, ela se faz dessa construção, da discussão, do debate, de posicionamentos antagônicos. Isso é democracia. Fundamental, um país democrático que merece aí, a gente tem que ficar muito atento, porque qualquer tipo de censura deve ser abortada, abolida, né? Mas a gente também tem o outro lado, né? Tem que ter com responsabilidade também, né? Porque senão vira a terra de ninguém aí, um tiroteio verbal, um tiroteio nas redes sociais, e aí fica difícil, né? Quando a gente tem aí parlamentares, por exemplo, em nome de liberdade também cometendo abusos, e a gente tem visto aí o que aconteceu aí com a deputada Carla Zambelli, por exemplo, só como citar como exemplo nesse sentido. Você falou também de conduzir a boiada, né, do bloco anterior, Marcelo. De que maneira isso está muito claro para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, quando elas identificam, quando elas recebem algum material, isso vai ser cada vez mais recorrente, ou nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, enfim, né, nas suas páginas, né, como que elas conseguem lidar e de que maneira a imprensa, né, a gente tem aquela questão, o fato ou fake, teve esse episódio agora recente dessa tragédia que aconteceu na Índia, de um sobrevivente após a queda do avião, e várias imagens colocando lá uma pessoa saindo, né, ensanguentada e tal, e andando normalmente, né? Aí depois foi descobrir que não era a mesma pessoa. Houve realmente um sobrevivente, e está voltando para a Inglaterra, um sobrevivente, mas não era a mesma pessoa. Só que isso daí, obviamente, rodou o mundo, essa imagem desse homem nesse sentido. Como que a pessoa pode identificar com o uso da inteligência artificial, que até para a imprensa é um desafio? Imagina para o cidadão comum. Eu publiquei um artigo no Diário do Poder, na semana passada, para os jornalistas, né, em que eu falo, senhores jornalistas, não baixem suas canetas. E aí tem várias discussões que são imprescindíveis, né? O jornalismo é a última linha de defesa da nossa democracia. E se os jornalistas sucumbirem, a democracia vai ruir. Não dá para admitir apresentador, âncora, avatar. Você imagina, os jornalistas vão acabar sendo substituídos por avatares. A gente está falando de uma coisa seríssima, as pessoas talvez não entendam a importância disso, né? E aí, com relação à responsabilidade, o que eu falo, só dá para responsabilizar se tiver legislação, se tiver regulamentação. Que o problema não vai ter fake news? Vai ter. Mas aí tem que ter meios de responsabilizar quem a produziu. Precisamos de um sistema de monitoramento que verifique as fake news. Se nós marqueteiros, nós temos acesso a plataformas que são capazes de detectar uma fake news em 4 horas, a sociedade, a polícia, o TSE e etc. também tem que ter, né? A questão é investimento na tecnologia e na educação para poder fazer frente ao grande desafio que é a inteligência artificial. Produção de inteligência artificial, e a gente tem a produção também de material para checar a veracidade na mesma velocidade. A gente tem um exemplo aqui, inclusive, de uma repórter, né? O Marcelo está assistindo, quem está nos acompanhando também, a repórter aí, tudo inteligência artificial. Quem olha acha que isso é natural aí, né? Nesse sentido. Enfim, tem alguns exemplos nesse aspecto, só para a gente ter uma ideia nesse sentido aí, para a gente visualizar, né? Enfim, são algumas curiosidades, isso é só alguns exemplos que a gente tem aí nesse aspecto, e só para os nossos internautas entenderem, né, que a pessoa passa despercebida, ela passa nesse aspecto. Mas hoje a gente também tem a
tem muita gente usando e trabalhando a inteligência artificial de forma profissional, séria, destacando isso, e tem muita gente também usando para o deepfake, para poder simplesmente colocar, entre aspas, fogo no parquinho, literalmente, né? O volume tem mais gente do lado do bem ou do lado do mal aí, com esses objetivos aí, que a gente sabe são objetivos espúrios e justamente para poder colocar fogo no parquinho. A natureza humana, ela é uma natureza que é muito mais profunda na sua parte negativa do que positiva, né? Se você sabe de uma notícia ruim ou de uma fofoca ruim, isso é pesquisa, tá, gente? Você vai amplificar isso pelo menos para 10 pessoas. Enquanto uma questão positiva, você vai amplificar para 2. É a natureza humana, né? É como nós somos, infelizmente. Mas, assim, as agências de checagem de fato, por exemplo, elas têm importância singular. Como a gente faz combate a essas frentes? Com educação, né? Programas educacionais, com cursos, enfim, a gente tem que educar a sociedade a voltar a ser uma sociedade questionadora. E a questão das pessoas boas, elas têm que amplificar isso muito mais. A gente tem que criar esse sentimento social para poder transformar. Aí, obviamente, é fundamental, até pegando esse gancho de educação, como você vê o papel das universidades, né, de forma geral, nessa questão, né, de pesquisas, levantamentos? A gente está, infelizmente, perdendo esse bonde aí. As nossas universidades estão preparadas ou estão estudando esse assunto, ou, infelizmente, isso só vem de outras instituições do exterior? Não, então, existe uma reação da comunidade acadêmica bastante consistente. Isso não é do desconhecimento do grande público, ainda, né? Foi como a história da ovelha Dolly, que foi clonada, né? Só se tomou conhecimento quando se divulgou. E aí existem muitas iniciativas em andamento, existe muita coisa boa acontecendo, existe muita gente bem intencionada, né? E eu acho que nós estamos num momento de transformação social e os momentos de transformação são muito duros, né? Precisamos aí estimular e chamar a atenção da área acadêmica, porque ela é fundamental para conseguir dar o combate que é necessário. Enfim. Marcelo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no último bloco do Jornal em Foco. Vamos pegar um gancho também, né, onde a gente tem visto bons exemplos de saber aí a questão do uso da inteligência artificial em prol da sociedade. A gente volta mais depois do rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foco. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foco.
Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o sociólogo, marqueteiro também e especialista em inteligência artificial, Marcelo Senise, que gentilmente está participando aqui com o Jornal em Foque de hoje e falando, obviamente, sobre inteligência artificial, os desafios, não só no meio político, mas na nossa sociedade, para a gente não ser enganado, né? As pessoas, infelizmente, o uso da inteligência artificial tem as suas vantagens, tem todos os seus pontos positivos, mas isso no nosso dia a dia, não vamos falar nem só na política, mas no nosso dia a dia, para golpes, né? Muita gente está caindo em golpe por causa do uso da inteligência artificial. Isso também é uma preocupação premente também, né, Marcelo? Porque aí tem mais a ver com o dia a dia aí. E quais são os golpes mais frequentes, infelizmente, que as pessoas estão sofrendo com o uso da inteligência artificial? Antigamente era o sequestro, né, o bandido ligando da cadeia que estava sequestrando seu filho e sua filha. Isso agora diminuiu bastante, né? Não que não tenha, mas diminuiu bastante, mas hoje é impressionante, né? Daqui a pouco a gente vai ser difícil me identificar, daqui a pouco um filho está ligando para você, você olhando o vídeo dizendo que é teu filho e tua filha mesmo. Isso pode acontecer, não? Pode acontecer, não. Isso está acontecendo, né? O volume de golpes da internet com deepfakes aumentou quase 300%, o que é um número absurdo, absurdo. E a gente vai ter que combater isso com tecnologia, com inteligência, com estratégia. Né? Tá faltando estratégia, tá faltando inteligência, tá faltando. Mas o combate tem sido feito, embora eu acredite que precisa ser muito mais contundente, mas tem tido iniciativas, você vê como as coisas são. Existe um grupo de hackers em São Paulo, que são os hackers do bem, que estão fazendo toda a diferença. Eles levantam os dados de quem está fazendo a trapaça, né, e entregam para a polícia. O que facilita imensamente a polícia de conseguir ter resultados. Até o hacker do bem, porque ele era um hacker que aí mudou para o outro lado também, muitos deles, né? Muitos deles que são cidadãos, assim, anônimos também, que trabalham muito. A nossa área de segurança pública, né? Com tanta tecnologia, tudo, você tem OCR, câmeras OCR, enfim, e especialmente segurança. A gente também está acompanhando essa evolução, ou você acha que a gente precisa avançar muito em razão, porque cada vez mais o crime acontece dentro de casa, né? Dentro do próprio celular, que a pessoa não percebe, né? Então, quando se fala muito, diminuir o número de roubos e furtos, sim, diminuíram, ótimo, mas e os roubos virtuais, né? Como é que funciona isso? A gente, na área de segurança, a gente está apanhando nesse sentido, o Marcelo, de forma geral, de forma pelos estudos que você tem, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo? Sem dúvida, a segurança pública é uma que avançou muito, né? Mas existe uma série de discussões éticas que complicam bastante a questão, né? Por exemplo, o reconhecimento facial. A IA também erra bastante ainda na questão desse trabalho de rua. Mas existem coisas boas, existem técnicas e existem tecnologias que são muito, muito, muito importantes e interessantes para a segurança pública. Né? Eu acho que basicamente é isso. Eu acredito sim que a segurança pública melhorou, mas ela poderia ter melhorado muito mais. Mais necessários os investimentos, né, em vários setores do poderes públicos, municípios, Estado, União também, nessa área de tecnologia. E aí, quando a gente fala em tecnologia, é impossível você não associar a questão da inteligência artificial. Falando nisso, a gente vai colocar um trecho, é uma reportagem muito extensa, talvez você já tenha visto, Marcelo, uma reportagem muito extensa da DW Brasil, na realidade a DW, que é uma serviço de uma TV pública alemã, e ela foi na Suíça. A Suíça tem um bom exemplo aí também, como as escolas da Suíça já usam a inteligência artificial nas salas de aula, que tem tudo a ver com o que você falou, atrelar
à educação. Então a gente vai pegar um trecho só, depois a gente comenta em cima disso daí. Essa é uma matéria que saiu há mais ou menos um ano e está traduzida em português da DW Brasil aí também, que é um serviço da rede pública de televisão da Alemanha. Artificial desde cedo. Werner Odermatt é um dos primeiros professores do ensino fundamental no país a ensinar crianças de 10 e 11 anos a usar a IA. Você até pode usar essa ferramenta, mas precisa também ser sempre crítico e se perguntar se é a coisa certa a fazer. Se precisar fazer algo com o ChatGPT, há um computador aqui na frente e outro lá atrás. As crianças só podem acessar o ChatGPT em 2 computadores da escola. E as contas pertencem à escola. A turma trabalha em diferentes tarefas. Uma delas é perguntar ao ChatGPT: quem sou eu? Faça um enigma sobre mim. Eu não acho que poderia ter feito um enigma tão bom sobre mim mesma. Ele faz isso tão bem com tão pouca informação. Acho interessante porque é como uma inteligência artificial e pode fazer coisas que você pede para ele fazer, o que é bem legal. Mas quando você faz certas perguntas, nem sempre funciona direito. É incrível ver como ele coleta rapidamente informações da internet e como consegue escrever bons textos. Você só tem uma versão ou perguntou várias vezes? Perguntei 2 vezes. Na primeira escrevi: faça um enigma sobre mim, tenho 10 anos e amo cachorros. E então ele disse que eu era um cachorro. É bom para você perceber que pode criar uma nova versão e sempre melhorar e mudar. Obrigado. O professor acredita que proibir o ChatGPT, como está sendo discutido em outras escolas, é um erro. Para ele, é importante fornecer às crianças as ferramentas certas para o futuro, especialmente quando se trata de desenvolvimentos tecnológicos importantes. Ensinamos informática e você pode pensar que isso significa ensinar as crianças a usar um computador ou como ele funciona. Mas essencialmente trata-se de aprender a lidar com mídias. Os alunos devem aprender a usar essas mídias e o ChatGPT é uma parte essencial disso. Também é uma faceta do lidar com novas tecnologias e a inteligência artificial por trás delas que leva as coisas um passo adiante. O que, para os alunos mais jovens, ainda é diversão, para os estudantes mais velhos já se tornou mais concreto na vida escolar cotidiana. Como mostra nossa visita a essa escola em Menzingen, na Alemanha. O objetivo aqui é ser pioneiro em termos de digitalização e IA na sala de aula. Química, idiomas, álgebra, os professores aqui estão incorporando o ChatGPT nas aulas de praticamente todas as disciplinas. Nesta aula de matemática, os alunos do ensino médio estão analisando se o ChatGPT consegue solucionar com sucesso questões complexas de aritmética. A questão é se as soluções estão corretas. Eu obtive um resultado diferente. Quando as perguntas certas são feitas, o ChatGPT pode fornecer soluções para ajudar os alunos a resolver problemas matemáticos por conta própria. Ele pode ser um assistente pessoal respondendo às necessidades individuais. Ele é muito bom em analisar tarefas e explicar como resolvê-las, mas não consegue resolvê-las para você. Principalmente quando se trata de matemática, muitas vezes o resultado está errado. Mas ele é bom em sugerir o que você deve fazer e explicar sobre o que se trata. Dividir as tarefas e explicá-las de maneira mais simples. Eu tenho que admitir isso. E especialmente para alguém como eu que tem dificuldades com matemática, é definitivamente uma ajuda. Muito bem aí, uma bela reportagem. A reportagem está mais extensa, está disponível no YouTube, né, da DW, né, que é esse canal público de TV alemã. Só uma correção que está dentro do portal do DW Brasil, correção, a cidade de Menzingen, que
foi citada na reportagem fica na Suíça e não na Alemanha. E também eles pedem desculpa pela pronúncia do ChatGPT, que está pronunciado de forma equivocada, digamos assim, não tradicional como nós brasileiros usamos. Enfim, mas vale pelo contexto, né? Pegaram crianças no ensino fundamental e já no ensino, que seria o nosso ensino médio, alguma coisa nesse sentido, e isso daí acontece tudo na Suíça. A TV é alemã, TV pública alemã, DW, mas esse casos aí, como que a Suíça, é claro, a Suíça, comparando com o Brasil, fica muito complexo, mas é um caminho, é uma sugestão, Marcelo. Gostaria que você comentasse aí nessa reta final de programa. Bom, eu acho que assim, a União Europeia como um todo, ela está muito à frente dos demais países em relação à democracia, ao equilíbrio democrático, à liberdade de expressão, a questão educacional, né? Eu particularmente acho que o Brasil deveria seguir esse modelo que a União Europeia definiu, porque ela classifica os níveis de perigo de cada uma IA, né? Por outro lado, você tem Estados Unidos, que é mais aberto, você tem a China, que é mais fechado, você tem Canadá, que é mais laissez-faire, tipo, cada um tem poder de interferir, de definir o tamanho do seu problema, do seu nível. Aqui no Brasil, a gente está recomendando fortemente uma aproximação do país enquanto nação à unidade europeia. A unidade europeia é a mais equilibrada delas, de longe, é a legislação mais completa de IA, o compêndio mais completo de IA que se tem no planeta. Eu queria fazer 2 registros, se me permite, né? Primeiro, dizer que a gente agora temos dia 23, 24, 25 e 26 de junho a realização do COMPOL, que é o Congresso de Comunicação Política Institucional. Eu vou fazer uma das últimas palestras, mas é focada muito na questão de como se usar a IA em favor do projeto político, de cada um dos projetos políticos, né? Ela tem sido muito genial, ela tem ajudado muito no desenvolvimento da questão do marketing político, mas ela é extremamente perigosa, né? Se soubermos usar, teremos bastante sucesso e êxito na empreita. Se não soubermos, corremos grande risco de deixarmos compatriotas pelo caminho. Até porque é muito tênue também, né? Você que trabalha com marketing político, é muito tênue essa questão ética, por exemplo, até onde pode se ir usando a inteligência artificial sem, obviamente, afetar a questão ética, e até, olha, vamos fazer alguma coisa, ou o candidato também tem isso, né? Tem o candidato, se a gente fizer isso aqui, ou a equipe também de campanha do candidato, né? Então é muito tênue isso para quem trabalha com marketing, né? É muito tênue saber até onde pode ir e até onde acaba se indo, muitas vezes, a contragosto até nesse sentido, né? Esse é um dos assuntos que certamente vai ser debatidos nesse evento que acontece. É em Brasília que acontece esse evento agora, dia 23, 24, 25, 26, semana que vem? Florianópolis. Ele é feito dentro do Summit Cidade, é o maior evento de comunicação política do país, né? Mais ou menos 3.500 pessoas se inscrevem em cada uma das edições. Enfim, é o grande evento de marketing político, comunicação política do ano, né? O Compol revolucionou o mercado do marketing político, ele deu acesso a uma série de jovens, de pessoas. Eu sou um veterano, né? Eu tenho 37 anos de estrada, né? E precisava abrir mesmo espaço para essa moçadinha, precisava desbancar alguns colegas que se achavam reis na área do digital, das eleições, do marketing. E a questão é democratizar mesmo, né? Se ajuda demais, a ferramenta ajuda demais, né, no que ela se propõe a fazer. Exatamente, aí é importante aí, você certamente será uma das estrelas aí desse grande evento que acontece em Florianópolis já na próxima semana, de 23 a 26
de junho. As inscrições já estão encerradas ou quem tiver interesse, estiver nos acompanhando também, ainda dá tempo para se inscrever? Você sabe, Marcelo? Olha, não estão encerrados ainda, mas estão chegando ao fim. Aqueles que tiverem interesse é www.compolbrasil.com.br. Esse evento realmente é um evento muito impactante, onde você tem mais ou menos mais de 100 palestrantes, né? Me colocaram por fim do evento, porque segundo a organização eu seria uma arquiteto que seguraria o público. Não é por causa de mim não, é por causa dos assuntos que eu levo, tá, gente? Certamente, Marcelo. Quero agradecer, a gente chegou ao final, você sabe que a gente tem limitação de tempo, chegamos ao final, queria agradecer muito sua presença novamente participando conosco, dando importantes esclarecimentos às pessoas, nossos ouvintes, telespectadores, internautas também, né? Os cuidados, né? Que a inteligência artificial ela tem pontos altamente positivos, mas infelizmente, como tudo na vida, tem o pró e tem o contra também. Então a gente tem que ter muita atenção, porque senão a gente fica realmente muito vulnerável e a tecnologia está cada vez mais perfeita e vai ser cada vez mais difícil separar o joio do trigo. Então cabe aí essa questão, né? Quem sabe a gente um dia tem aí esse nível que nem acontece na Suíça, né? Mas outros países também, mas o caso da Suíça, que foi essa reportagem que a gente mostrou. Sucesso também na sua palestra aí, ao longo da sua trajetória, aí também em Brasília, também na sua palestra que acontece na semana que vem em Florianópolis. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Eu queria fazer uma correção rapidinha. O meu livro eu ia lançar no Compol, só que havia uma série de dificuldades, e o fato de ter ficado por último dificulta para os colegas que vão palestrar logo no início. Então eu decidi que eu vou fazer o lançamento do livro primeiro em Brasília, no dia 26 de agosto, né? Dedicado ou não à arte da discussão política. Bem, obrigado e estou sempre às ordens. Marcelo, também escritor aí também, mais um lançamento do livro aí agora, 26 de agosto, lá em Brasília também, enfim, o Papa do Marketing, especialmente na área de inteligência artificial, mais de 35 anos de estrada de experiência. Esse foi o convidado de hoje, o sociólogo, marqueteiro também e especialista em inteligência artificial, Marcelo Senise, que trouxe na pauta aí temas importantes, relevantes, não só no aspecto político, campanhas eleitorais do próximo ano, mas também no dia a dia da gente, ficar atento em relação a isso. Inteligência artificial já faz parte das nossas vidas sem a gente perceber. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência, lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento nas nossas redes sociais e a reprise 5 horas da tarde na TV Com Santos e também na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.